Olá, pessoas do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Pimentel e faço parte da família Vivendo Arte Ateliê. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como costurar um macacão para bebê no tamanho de 0 a 3 meses. Esse macacão tem pezinho e o tecido que eu vou utilizar é o plush estampado. Vamos lá? Bom, então aqui eu já tenho o plano de corte montado, pronto para fazer o corte. Esse meu tecido, ele é um plush, e o plush ele tem sentido, tá? Porque quando você passa a mão, vai ter um lado que ele vai ser liso e o outro lado ele vai ser um pouco mais, uma sensação ruim quando você toca, tá? Então você tem que deixar todas as peças de uma forma que a parte que ela fica lisa quando você toca, ela fica para cima. Então, o sentido da peça, quando você passar a mão, então eu coloquei a parte da manga e do colarinho para cima, na parte em que eu passando a mão de cima para baixo, ele me deu uma sensação lisa. Meu tecido, por ser uma malha, geralmente ele é bem largo. Então eu coloquei ele na dobra, eu dobrei ele uma vez, para que eu consiga tirar duas partes da frente, duas partes das costas, duas mangas, os dois reforços e as duas solas dos pezinhos. Então, nesse caso, eu já vou cortar uma vez e vai ficar duas partes já cortadas. Então vamos pro corte. Então agora a gente vai começar a fechar o nosso macacão. Eu cortei 2 punhos, essa é malha de punho mesmo, nas medidas aqui de 8 por 14 para dar acabamento nas mangas. Então eu cortei 2 vezes, nós vamos fechar, passar um overlock aqui. Vamos fechar aqui o reforço, que é onde vai o botão, na traseira do macacão. Então nós vamos juntar direito com direito e passar uma costura fechando essa parte aqui. Nós também vamos fechar aqui o meio do nosso macacão, das costas do macacão. Então eu vou colocar aqui direito com direito, então eu vou passar as duas partes, virar aqui, né, colocar direito com direito e passar uma costura aqui fechando até aqui no entrepernas. E aqui nós vamos dar acabamento aqui na frente do nosso macacão, então nas duas partes aqui onde vai o abotoamento, a dobra para o abotoamento. Agora eu vou pegar as costas do nosso macacão e aqui embaixo eu vou colocar o reforço do entrepernas. Como que eu vou fazer isso? Essa costurinha aqui que a gente fez a emenda, ó, eu vou jogar ela para dentro, ele vai ficar assim, um triângulo. Vou pegar essa costura, tombar cada uma para um lado e encontrar aqui. E aí, essa costura aqui eu vou casar com essa costura aqui do fundo. Então, eu vou tombar aqui as duas costuras e vou pôr um alfinete aqui. E aí, eu vou
acertar aqui as pontas e vou costurar da ponta aqui de baixo do macacão, de um lado aqui. Vou fazer a volta toda costurando até chegar aqui do outro lado. Bom, então eu já passei a costura, já fechei, ó. Nosso reforço tá pronto. Agora a gente vai colocar aqui, nós vamos fechar os ombros. Para isso, nós vamos colocar direito da frente com direito das costas, alinhar o ombro e passar uma costura aqui em cima, nos dois ombros. Ó, já fiz a emenda, já emendei o ombro. Agora nós vamos colocar as mangas. Então nós vamos abrir aqui a manga. Não esqueçam de colocar o pique do meio da manga e o pique para identificar a frente, tá? Então, o pique para identificar a frente e o meio da manga. A minha frente está aqui, porque ela é aberta. Então, eu vou colocar direito da manga com o direito do macacão, encontrar o pique do centro e alfinetar aqui na costura do ombro. Jogar aqui a pontinha da manga com a pontinha do macacão, do final da cava do macacão, por um alfinete, e a pontinha da manga da frente com a pontinha do final da cava aqui na frente. Vou passar uma costura encontrando, sem puxar, sem repuxar a manga e a cava, tá? Passar uma costura de fora a fora aqui. Vou fazer o mesmo do outro lado. Bom, agora que nós já fechamos as duas mangas, nós vamos virar o nosso macacão para o avesso, casar aqui costura das mangas. Então vamos casar aqui, ó, costura com costura, tomba uma costura para cada lado. E vamos fechar a lateral aqui até o final da manga aqui, dos dois lados. Bom, agora que a gente já fechou, ó, as duas laterais, então tá tudo fechadinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar o acabamento do punho da manga. Para isso a gente vai jogar a manga para o direito. Vamos dobrar aqui o punho, tombar uma costura para cada lado. Vou fazer um pequeno pique aqui nos dois punhos. E a gente vai vestir a manga do macacão. Esse pique aqui é o pique como eu já expliquei nos vídeos anteriores. Ele é o pique do fio, que determina o meio do molde. Então eu vou vir aqui, vou vestir o punho na manga, casar essa costura do punho aqui com a costura do macacão. Vim aqui na máquina e vou costurar, tomando cuidado para que essa costura aqui do punho ela case certinho aqui com a manga, para não ficar feio o acabamento. E o pique aqui eu vou casar com o pique do molde. E vou começar a puxar aqui o punho, jamais o macacão, porque o que precisa esticar é o punho, tá? E costurar. Olha lá como ficou o acabamento do punho. Vou fazer do outro lado para a gente poder fazer a gola e colocar o pezinho. Bom, para a gola eu cortei uma malha de punho na medida de 8 por 28. O que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa malha ao meio e aí eu vou pegar a outra ponta e juntar aqui as duas.
E aí eu vou acertar aqui, ó. Eu vou pegar a tesoura e fazer um corte na diagonal aqui. Pra ela ficar dessa forma. Depois que eu fiz esse corte aqui na diagonal, eu vou pegar o meu macacão. No pique aqui, face do macacão, eu vou colocar a gola, a pontinha dessa gola aqui e vou alfinetar. Então, o biquinho da gola aqui, ela vai ficar assim. Nós vamos pegar a outra ponta aqui, dobradinha, e vamos colocar aqui no pique do transpasse. E aí eu vou vir, vou passar uma costura aqui para ir casando a gola, essa ponta aqui, então ela vai ficando assim, aqui, ó, e aqui. Dando leves esticadinhas para que ela case na gola toda. Vamos lá? Cuidado para não costurar aqui em cima. Então joga aqui o transpasse. Depois que você costurou aquele bico aqui, que ele não estica, você pode ir dando esticadinhas, pequenas esticadas na malha de punho, para que a gola consiga assentar aqui e ela ficar esticada de uma forma proporcional. Como é uma gola de malha de punho, ela é menor do que a largura da gola que a gente cortou no macacão, do decote que a gente cortou no macacão. Então, depois que a gente costurou, ele vai ficar assim. A gente vai tombar ele de novo pro lado direito e vai pegar a ponta aqui que a gente deixou, né, marcadinho, vai dobrar totalmente aqui e vai passar a overlock novamente aqui. Isso dos dois lados. Então vamos lá. Vai ficar assim, costurado, e aí quando a gente virar, ele vai ficar com esse acabamento, no direito e no avesso. Bom, então agora a gente vai colocar o pezinho no macacão, que é o último passo para finalizar o macacão. Aqui é o fio, então eu vou dar 2 piques, um aqui e outro aqui, para demarcar o meio do pezinho. Como nós já demos o acabamento aqui na parte de cima, então nós vamos levar essa dobra de mais ou menos 1 centímetro até aqui embaixo. Vai ficar assim. Nós vamos unir essa ponta que nós dobramos nessa costura aqui, que é o reforço do macacão no traseiro. Então nós vamos unir os dois aqui e alfinetar dessa forma. Aqui nós vamos pegar a costura, tanto da parte de dentro quanto a costura do reforço, juntar e marcar um pique dos dois lados, tanto na parte da frente, onde fica a frente do pezinho, quanto na parte das costas, no meio das costas. Nós vamos passar para o avesso e vamos colocar o pezinho, alfinetar o pezinho junto do macacão. Então eu vou pegar o meu pique do pezinho e colocar aqui no pique da parte da frente do macacão e alfinetar. Vai ficar dessa forma. E nós vamos alfinetar o meio das costas aqui, meio da perninha do macacão, aqui no outro pique. Vai ficar dessa forma, ó. Agora nós vamos passar uma costura em toda a volta, tomando cuidado para que essa parte aqui, que é o reforço e o acabamento da frente, ela fique rente aqui uma com a outra. Ó, o resultado fica assim, por fora, ó, o transpasse aqui pro abotoamento. Então assim, esse aqui é o resultado do nosso macacão, ele já tá aqui pronto para receber os botões. E aí eu vou explicar para vocês como colocar os botões pra gente fechar aqui o entrepernas, né, o reforço do entrepernas
e deixar ele alinhadinho. Neste caso, por a gente estar trabalhando com a malha, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o botão de pressão. Então eu vou usar esse botão aqui, um botão de pressão niquelado, tamanho 35, tá? Com um balancinho. Eu já coloquei a matriz para receber o botão. Qual que é o primeiro passo? E ele é a mesma matriz, então eu coloco a parte de cima quanto a parte de baixo do fecho com a mesma matriz, eu não preciso trocar a matriz. Então é essa parte de cima e esta é a parte de baixo. Já deixo separado aqui do ladinho os que eu vou utilizar. E aí eu começo pelo reforço. O reforço é que vai me orientar para os botões de baixo e para o botão de cima, para poder fazer o fechamento. Então eu venho, coloco essa partezinha aqui embaixo no meu balancinho, coloco essa parte aqui, que é a fêmea do fecho, em cima. E aí eu venho e coloco uma de cada lado aqui da costura do reforço. Não precisa colocar muito embaixo, deixo mais ou menos um dedinho aqui de altura e 2 dedos aqui para baixo. E aí eu vou colocar o outro do outro lado. Pronto. Aqui eu vou colocar mais 3 botões, tá? Então eu vou colocar um aqui embaixo no pezinho, próximo ao pezinho. Algumas pessoas não colocam esse botão. Eu gosto de colocar, eu acho melhor. Então com esses 2 botões colocados aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma régua e vou medir a distância de um fecho para o outro. Aqui tem 22 centímetros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir esses 22 por 3. Vai dar 7,33 mais ou menos. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos 7,5, 1. E aí eu vou contar mais 7,5 para cá e vou pôr o outro. Não precisa, gente, pôr rente aqui na costura, tá? Esse espaço aqui do reforço, ele já é próprio para que a gente consiga deixar um espaço aqui entre os botões e que o bebê consiga movimentar a perninha, não fique apertado. E eu vou fazer isso também aqui desse lado. E aí, como que a gente vai fazer aqui, o botão desse lado? A gente vai pegar, vai marcar com um lápis que sai, um giz ou uma caneta fantasminha, alguma coisa, fazer um pontinho para poder apenas dar a direção da onde vai ficar a parte de cima do botão. Então a gente vem, faz uns pontinhos e põe os botões. Então eu vou usar a parte macho em cima e essa parte aqui embaixo. E aí eu venho prendendo. Coloco mais ou menos centralizado e abaixo a alavanca. Eu fecho, dou uma ajustada, ó, ele vai ficar assim. Esse outro lado eu já havia feito, ó. Então, ele fechadinho, as 2 perninhas ficaram assim. Bom, agora vamos aqui para a parte final, aqui. Então, a gente vai acertar aqui e acertar aqui, ó. Acertamos a gola, tá? Para ela ficar rente aqui. E agora a gente vai botar os botões. Ele vai por cima do esquerdo. Menino, menina, o esquerdo vai por cima do direito. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a parte aqui onde vai ficar o fecho, o macho, pegar aqui o meu balancinho, colocar aqui por cima, colocar o acabamento e nessa parte aqui eu vou colocar o primeiro botão aqui rente com a gola. Pronto. E aqui eu vou dar mais ou menos um dedinho de diferença aqui embaixo, onde vem o botão do reforço, e vou colocar outro macho. Pronto. Eu coloquei os 2. Vou calcular aqui o meio,
o meio entre os botões, tá? Então, daqui aqui, eu vou localizar o meio e vou fazer um pontinho. Vou colocar outro botão. E aí eu vou dobrar novamente, ó. Esse é o botão do meio e esse é o botão da ponta aqui próximo do reforço. Eu vou dobrar novamente e vou colocar um botão aqui. Então, vou dobrar novamente o meio, marcar entre os dois botões. E aí eu venho no pontinho aqui, centralizo aqui em cima do meu balancinho e abaixo. Aqui eu já tenho 3 botões. E daqui pra cá eu vou também dividir ao meio, vou fazer um pontinho e adicionar o último botão macho. Pronto, colocado. Desse outro lado aqui eu vou marcar, então vou esticar aqui e marcar aqui os botões. Então vou fazer um pontinho, porque eu consigo sentir aqui, olha, vendo? Então esticadinho, eu consigo sentir aqui onde é a pontinha do botão e aí eu marco um pontinho. E aí agora é só colocar os botões fêmea. Do resultado? Se você gostou, curte, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos grupos que você faz parte de costura. Ainda não é inscrito no nosso canal? Vem fazer parte da família Vivendo Arte Ateliê e inscreva-se no botão vermelho aqui embaixo do vídeo. Eu vou deixar aqui do lado o vídeo da modelagem desse macacão. Lembrando que nós temos vídeos todas terças e sextas ao meio-dia. Até lá!